Prezadas amigas e amigos, confrades do Instituto Vitor Nunes Leal. Com particular honra, recebi a escalação para representar o Instituto nesta recepção ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, nosso convidado especial deste almoço. Homem de invejável competência jurídica, advogado vindo do 5º dos Tribunais de São Paulo, completa sua excelência já um decênio no Supremo Tribunal Federal. Aos que não tiveram, como eu, o privilégio de conhecê-lo em São Paulo, neste decênio, Lewandowski deu a conhecer aos que o conheceram no STF qualidades especiais que o distinguem, como a finura de modos, a elegância do gesto, a invejável lhaneza de trato. Mostras no trato pessoal e nas suas dimensões em plenário, ainda nos momentos mais dramáticos. Com amizade, com carinho, é que recebemos neste almoço o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde a todos. Quero iniciar minhas palavras dizendo que estou extremamente honrado pelo convite que me foi feito pelo Instituto Vitor Nunes Leal. Convite esse que me foi externado pela doutora Lúcia Peluso, pelo doutor Pedro Gordilho, e destaco que é a segunda vez que fui prestigiado com esse convite. Uma delas, tive a satisfação de poder dirigir algumas palavras aos ilustres confrades na Bolsa de Valores de São Paulo, num evento, para mim, memorável. Eu queria também iniciar agradecendo as gentilíssimas e merecidas palavras do nosso grande mestre e professor de sempre, ministro Sepúlveda Pertence, presidente da entidade, a quem chamo de professor e de quem muito aprendi, sobretudo em matéria de direito penal. Saúdo o Instituto por nos propiciar esse tipo de congregação, esse tipo de encontro, porquanto é um modo de convivência entre advogados e juízes que se pode fazer de modo civilizado, fraterno e guardando uma formalidade adequada. Eu, inicialmente, peço também escusas por não ter divulgado de forma antecipada o tema da minha palestra. Realmente, o palestrante, por mais experimentado que seja, sente sempre uma espécie de frisson quando vai falar em público. E, muitas vezes, teme o insucesso, teme ser mal compreendido, teme dizer coisas não adequadas à audiência que o espera. E, depois de refletir um pouco, descartei desde logo dissertar aqui para tantos especialistas, juristas de escola, sobre as filigranas, por exemplo, do controle de constitucionalidade, ou sobre os meandros de nosso intrincado direito eleitoral, ou quiçá sobre temas acadêmicos mais abstratos, como o conceito atual de república, ou sobre a evolução dos direitos humanos, ou o papel do Estado num contexto de um mundo globalizado, ou a problemática da regionalização que se processa em todo o planeta. Preferi, então, trazer aqui algumas reflexões em voz alta sobre um tema que está nos jornais, que está nas academias, que, enfim, está, como se diria, na boca do povo. Está também, sei eu, inclusive em discussão na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, aqui muito bem representada pelo presidente Marcos Vinícius, que me honra com a sua presença, e me refiro à reforma política. Esse é um tema que interessa não apenas aos magistrados, aos advogados, aos membros do Ministério Público, aos políticos, mas aos cidadãos de modo geral. É um tema palpitante, não existem respostas objetivas e definitivas. Esse tema comporta
em sua abordagem, uma grande dose de subjetividade, e eu pretendo, então, trazer a minha reflexão pessoal, não como ministro, não como ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral, mas como cidadão comum que tem acompanhado essas discussões. E também não trago nenhuma novidade, porque já me manifestei sobre esse tema numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Aqui e acolá já também feri o tema, mas retornarei ao assunto neste momento de forma um tanto quanto breve. Por que nós queremos e precisamos de uma reforma política? Primeiramente, porque nós vivemos numa crise da democracia. Uma crise da democracia, talvez mais precisamente numa crise da democracia representativa. Até porque, como dizia Churchill, a democracia é a pior forma de governo possível, salvo todas as demais que de tempos em tempos foram experimentadas. Então, a democracia em si não está em crise. Na verdade, a democracia é algo que se vai fazendo, vai se construindo ao longo do tempo, é algo infíere, como gostariam de dizer, ou como gostam de dizer os juristas, utilizando uma consagrada expressão latina. A democracia é um alvo, é um valor a ser atingido. Quando a Constituição, no artigo 1º, logo no dispositivo vestibular, assenta que o Brasil é um Estado democrático de direito, ele faz uma promessa, ele não faz uma constatação. É algo que cabe à cidadania efetivamente construir no seu dia a dia. A democracia sofreu, ao longo do tempo, muitas vicissitudes, e ela, tal como nós conhecemos, é algo recente do ponto de vista histórico. Ela nasceu, como todos nós sabemos, e dizem os especialistas, os historiadores, por volta do século V a.C., em Atenas, quando governava exatamente o grande magistrado Clístenes. Foi a época de ouro da democracia ateniense. Foi um momento em que o povo, reunido na praça pública, o povo, enquanto conjunto de cidadãos, decidia sobre as questões fundamentais que afetavam a polis. É verdade que era uma democracia restrita, ela abrangia cerca de 10% da população, porquanto participavam dela apenas os homens, as mulheres estavam excluídas, assim como os estrangeiros e os escravos, que eram a grande maioria. Democracia, etimologicamente, significa governo do povo. Demos, povo, mais cracia, ordem ou governo. Mas foi uma forma de participação do povo na gestão da coisa pública que teve uma vida extremamente efêmera. Porque, menos de um século depois, na Batalha de Queroneia, Filipe, pai de Alexandre o Grande, acabou com esse sistema das cidades-estado gregas independentes, onde floresceu o pensamento filosófico, onde pontificaram os sofistas, os retóricos, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles desenvolvendo esta ideia magna de participação do indivíduo, do cidadão, nas coisas que interessavam a comunidade. Com a vitória de Filipe, pai de Alexandre, depois com a invasão de Alexandre o Grande de toda a Grécia, toda a Ásia Menor, quando ele conquista, enfim, o mundo conhecido, então, vai até as margens do Ganges. Alguns dizem que Alexandre o Grande chegou até o Afeganistão e foi derrotado pelos afegãos, tal como foram os russos, e parece que estão sendo derrotados também os americanos e os demais integrantes da OTAN. Mas é um momento em que esse sistema que foi desenvolvido nas polis gregas, ele entra em colapso. Quer dizer, inicia-se um momento que os historiadores chamam de helenismo, em que a cultura grega se espalha, enfim, da Grécia até, enfim,
às margens do Ganges, pelo menos, abrangendo a atual Turquia, o território da atual Turquia, do atual Egito, etc. E é um momento curioso também em que há uma inflexão, um pensamento filosófico, porque aí surgem os estoicos. Os estoicos, eles, dentro desse processo de helenização do mundo conhecido, eles não apenas defendem aquela ideia pela qual passaram a ser conhecidos pelos séculos seguintes, ou seja, a resistência às adversidades. Estoicismo é isso, é coragem com relação aos percalços do destino, mas também é um momento interessante da história em que esses pensadores começam a desenvolver a ideia de que de uma fraternidade universal, que todos são irmãos, aquela distinção que os gregos fazem e que os romanos também faziam entre cidadãos e bárbaros, entre o cidadão e o estrangeiro, passa a desaparecer nesse momento. Alguns dizem até que os estoicos, nesse aspecto, curiosamente, são, digamos assim, os pioneiros no pensamento, na construção da ideia dos direitos humanos, porque entendem que a humanidade é uma só. Mas isto é um detalhe. A partir deste momento, a democracia ela passa por um eclipse que durou vários séculos. Por de Alexandre vieram os romanos, conquistaram o mundo de forma mais abrangente, não só a bacia do Mediterrâneo, mas foram até as atuais Ilhas Britânicas e chegaram no norte até a atual Alemanha, Suécia, quase até a Finlândia, parte da Rússia atual. E o Império Romano, evidentemente, não permitiu qualquer expressão democrática. Século V, Roma invadida pelo chefe bárbaro Odoacro e começa a Idade Média, a Idade das Trevas, 10 séculos em que talvez as únicas luzes acesas fossem propiciadas pela Igreja, que guardava nos mosteiros e nas bibliotecas dos claustros, enfim, a herança da civilização ocidental. Mas foram 10 séculos em que, evidentemente, a democracia também entrou em total colapso. A Idade Média terminou por volta do século XV da nossa era, quando se iniciaram as grandes navegações. Em seguida, passamos por cerca de 300 anos de monarquias absolutistas, de um regime absolutista, e, enfim, a democracia renasce no século XVIII, com as revoluções liberais burguesas. Mas renasce formalmente. Nós temos uma democracia dentro de um Estado liberal, dentro de um Estado gendarme, um Estado preocupado apenas com a ordem e seguindo a máxima dos fisiocratas franceses, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Então, essa democracia formal foi implantada nos países do mundo civilizado no século XIX, com o constitucionalismo moderno que se desenvolveu então, mas esta democracia formal ela acabou representando um caldo de cultura onde surgiram uma série de movimentos revolucionários, o anarquismo, o sindicalismo, o anarcossindicalismo, o socialismo utópico científico. Marx e Engels pontificaram inúmeras revoluções. 1848, iniciada na França, depois que se espalhou para toda a Europa. A Comuna de Paris, de 1871, com uma reação à invasão prussiana da França, a Guerra Franco-Prussiana. Isso desembocou também na Revolução Soviética de 1917, no século seguinte. O século XX foi um século extremamente conturbado para a democracia. Não apenas o mundo se dividiu em dois, de um lado, o mundo dominado pela União Soviética, de outro, pelo outro lado, parte do mundo dominado pelos Estados Unidos, mas a verdade é que houve uma grande convulsão em função da Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, da Segunda Guerra Mundial de 37 a 45, da Guerra Fria, que se inicia logo depois da Guerra da Coreia, nos anos 50, a Guerra do Vietnã, a globalização desordenada, uma série de regimes totalitários, ou quando não totalitários, autocráticos, populistas, como o regime
aqui na América Latina de Perón, Getúlio Vargas, na França, Pétain na França, Salazar em Portugal, Franco na Espanha. Foi um tempo complicado. E a evolução da democracia no Brasil também não se deu, evidentemente, de forma linear. No Brasil colônia, a participação do povo era inexistente, restrita, nula praticamente. Havia uma certa manifestação, digamos assim, da vontade popular, não digo, mas da elite, no plano municipal, em que para as câmaras municipais eram eleitos os chamados homens bons. Quem eram esses homens bons? Esses homens bons eram os representantes da oligarquia latifundiária e que dominaram o Brasil, um Brasil de dimensões continentais, e foi um momento, inclusive, que o município passou a ter uma grande relevância e com uma competência extremamente ampliada, porque as câmaras municipais legislavam até em matéria criminal, porquanto não podiam depender da metrópole, das capitais localizadas em Salvador ou no Rio de Janeiro. Depois tivemos a Constituição de 1824. Constituição boa, sobretudo, no que tange aos direitos individuais, porque foi, de certa maneira, inspirada na Constituição Francesa de 1891. Ela trouxe o sistema da tripartição dos poderes, uma carta de direitos, mas por insistência do príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança, um autocrata, porque nós tivemos a inserção na Constituição do poder moderador, que aniquilou exatamente esse sistema de checks and balances. E, para piorar a situação, minha crítica é relativa a essa Constituição de 24, nós introduzimos no Brasil o voto censitário, ou seja, o voto daqueles que tinham uma determinada condição econômica. Sobreveio a República, em 1889, alguns dizem como uma reação à libertação dos escravos, em 1888, mas a verdade é que nós adotamos a República e, em 1891, uma Constituição republicana. Desta feita, uma Constituição que se inspirou na Constituição americana de 1787, graças aos esforços, sobretudo, do grande Rui Barbosa, que, aliás, agora está sendo homenageado com uma exposição no Supremo Tribunal Federal. E aí essa Constituição traz grandes novidades, adota-se o presidencialismo, o federalismo, a Suprema Corte como tribunal de controle de constitucionalidade, embora ainda incipiente, a figura de um vice-presidente, abole-se o voto censitário, mas inaugura-se, então, num primeiro momento, a chamada República Velha. É a República Velha ainda dominada, sem dúvida nenhuma, pela oligarquia latifundiária, a oligarquia rural. E aí instala-se dentro do plano eleitoral, ou instalam-se, melhor dizendo, uma série de distorções. O voto aberto, os currais eleitorais, o voto de cabresto, o coronelismo, o voto secreto, mas sim secreto apenas para o eleitor, não para aqueles que eram os destinatários dos votos. Eleições resolvidas a bico de pena, ou seja, depois do voto colocado na urna, era a comissão eleitoral que decidia a bico de pena, a caneta, quem seriam os vencedores. Inaugurou-se na República Velha, como todos nós sabemos, a política do café com leite, em que se revezavam os governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, a política dos governadores, em que o presidente da República acertava com os governadores as bancadas estaduais e as bancadas federais dos estados, para que não houvesse nenhum problema de governabilidade, mas, evidentemente, com um artificialismo total. Mas a isso nós tivemos uma reação violenta. Reação, claro, da burguesia emergente, que se organizava dentro de uma industrialização ainda embrionária que se deu no país por volta dos anos 20, mas houve uma reação muito grande também por parte de um proletariado que se organizava nessa época. Vieram muitos imigrantes do começo do século XX
da Itália e da França, com ideias anarquistas. Um presidente reprimiu muito essas manifestações populares, Campos dizia que o problema social é um problema de polícia. E realmente é assim que a elite oligárquica encarava os movimentos sociais. Mas os militares também se insurgiram contra o sistema. Em 1920 surgiu o tenentismo, duas grandes expressões do tenentismo foram um movimento em 22 dos 18 do Forte, saindo do Forte de Copacabana, enfrentando, enfim, o governo federal, e foram praticamente todos metralhados, aniquilados. A Coluna Prestes. Em São Paulo nós tivemos uma expressão interessantíssima de revolta, mas do campo artístico. A Semana de Arte Moderna de 1922, com Anita Malfatti, uma mulher artista, o Menotti Del Picchia, Oswald de Andrade, Vitor Brecheret e tantos outros, ou seja, todos ansiando por um modernismo. Finalmente, eclode a Revolução de 30, uma revolução modernizadora em vários aspectos, não só apenas no plano político, porque comandada por Getúlio Vargas, o caudilho, que depois teve um papel relevante no Brasil, para o bem ou para o mal. Esta revolução foi modernizadora também do ponto de vista industrial, porque foi o primeiro grande salto para diante que se deu no plano da indústria. O processo de industrialização começou naquele momento, talvez até como uma reação à crise de 29, o craque da Bolsa de Nova York, em que se obrigou o Brasil, o país, a industrializar-se, abandonando o sistema agroexportador, que faliu completamente em função da desestruturação do mercado internacional. Essa revolução modernizadora ensejou que se introduzissem, logo em 1932, com o primeiro Código Eleitoral, dois avanços importantes, a meu ver. Primeiramente, instituiu-se o voto ou sistema proporcional, que dava voz às minorias, importantíssimo. O voto das mulheres, também um avanço extraordinário, embora ainda limitado nesse Código de 1932. O voto secreto também surgiu neste momento. Essas conquistas foram incorporadas na Constituição de 1934. É uma Constituição interessante porque ela inaugurou no Brasil o Estado social de direito, nos moldes da Constituição de Weimar de 1919. Foi um salto importantíssimo, porque passou-se a prever, a prover, inclusive, os direitos sociais. Mas essa Constituição, como nós sabemos, teve uma duração curtíssima, porque foi superada pelo golpe de Estado, pelo Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937, que durou até 1945. Claro que essa Constituição de 32 foi resultado de um movimento importante em São Paulo, que estava na vanguarda naquele momento histórico, que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Mas em 37 iniciou-se um novo eclipse da democracia, agora no Brasil. 45 os militares voltam da campanha vitoriosa da FEB na Itália, derrubam o sistema fascista que havia se instalado. 46 uma Constituição altamente democrática, com todas as franquias garantidas no texto magro, que durou pouco também, porque em 64 tivemos o golpe militar, 88 novamente tivemos o sol penetrando no nosso sistema político e se diz, então, que o Brasil é um Estado democrático de direito. E, pela primeira vez, nós tentamos abandonar a democracia meramente representativa, porque, tradicionalmente, todas as nossas constituições diziam o seguinte: o Brasil, ou melhor dizendo, todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Ou seja, sempre alguém exercia o poder em nome do povo. Então, nós temos uma democracia representativa ou indireta, que é exercida por mandatários do povo.
Nessa Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, já se diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por representantes eleitos. Essa expressão é importante, porque nas constituições do regime militar havia representantes, sim, mas não eram eleitos. Mas este parágrafo único do artigo 1º vai mais adiante. Ele diz o seguinte: ou diretamente nos termos da Constituição. Então, inaugura-se aí a democracia participativa, ainda muito incipiente, para tentar superar essa chamada crise da democracia representativa ou da democracia partidária, que é uma crise que não ocorre apenas no Brasil, aqui em nosso país. E essa democracia participativa, segundo o artigo 14, ela é exercida pelas consultas populares, pelo referendo, pela consulta popular, pela iniciativa legislativa. Em outros países nós temos o recall e outros instrumentos. Também a Constituição, aqui ou acolá, ela prevê a participação da cidadania em determinados conselhos na área da educação, da saúde, do meio ambiente. É uma forma do povo tomar as rédeas do poder diretamente. Mas o que é interessante para aqueles que refletem sobre o nosso sistema político é o seguinte: aparentemente, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas particularmente no Brasil, o sistema a democracia representativa exercida por intermédio de partidos políticos, a meu ver, é um sistema um tanto quanto esgotado. Quem é que se sente representado pelos partidos políticos? Quando nós temos um problema a resolver, nós não procuramos um partido político, nós procuramos uma organização não governamental. Se eu tenho um problema no meu bairro, eu vou procurar a Sociedade de Amigos de Bairro, onde eu moro. Se eu tenho um problema na escola do meu filho, eu vou para a Associação de Pais e Mestres. Se eu tenho um problema com a ecologia, eu vou para uma ONG lá que defende a Mata Atlântica, por exemplo. E os partidos também estão um tanto quanto desfigurados. Nós temos hoje o Partido dos Evangélicos, a bancada dos católicos, dos metalúrgicos, a do Nordeste, etc. Então, esse sistema partidário que vem do século XVIII, XIX, a meu ver, está um tanto quanto superado e precisa ser repensado. Até porque, na democracia participativa, o povo é representado pelas organizações não governamentais, pelas associações civis, hoje especialmente protegidas na Constituição, muito mais do que pelos partidos políticos. E acho que é um tema que tem que ser refletido. Quando se vai colher vai colher assinaturas para colocar em prática a iniciativa legislativa popular, não é um partido político que capitaneia esse processo, mas são as instituições da sociedade civil, como aconteceu, por exemplo, na lei da ficha limpa, que foi vitoriosa e acabou se impondo, enfim, e está em vigor, para o bem ou para o mal, atualmente. Mas eu quero ser um pouco mais objetivo, doutora Lúcia Peluso, porque o tempo urge, todos estão com fome. Eu quero fazer um volo do azul sobre o que se discute hoje no Congresso, o que se fala na academia sobre a reforma política, e que parece que está atravancada, porque o projeto de Henrique Fontana também está paralisado e não se avança nesse tema, e, sobretudo, quando estamos num período pré-eleitoral. A primeira constatação é que nós demos uma guinada na Constituinte de 88 de 180 graus. Os trabalhos se encaminhavam para o parlamentarismo e para a adoção do voto distrital misto nos moldes alemães. Bem, o estilo alemão. Mas o que ocorre? Ocorre que, na última hora, nós adotamos o presidencialismo e o sistema proporcional para garantir ou continuar garantindo voz às minorias, como fizemos desde 1932. Interessantemente, do parlamentarismo, a nossa Constituição ainda guarda alguns resquícios. Por exemplo, as medidas provisórias, que só se justificam num sistema onde a divisão entre os poderes não é tão acentuada, onde o governo e o parlamento estão em constante diálogo, fazem as coisas de forma combinada,
ou a possibilidade de convocação de ministros por parte de comissões, e há outros aspectos que agora não convém ressaltar. Na revisão constitucional de 1993, ou seja, 5 anos depois, estava previsto nas disposições transitórias da Carta Magna, o que é que se fez? Se fez muito pouco. Se reduziu o mandato presidencial para 4 anos e se proibiu a reeleição, que depois foi reintroduzida a reeleição pelo governo, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O que se fala hoje em termos de reforma política? Primeiramente, se fala no fim do sistema proporcional. A meu ver, é uma ousadia até, porque esse sistema hoje tem quase 100 anos e ele surgiu da superação das distorções da República Velha. Mas, enfim, é um tema. A eliminação das coligações nas eleições proporcionais, a introdução da lista partidária fechada, a adoção ou de um distritão, foi muito falado isso antes das eleições de 2010, do voto distrital puro ou do voto distrital misto, o estabelecimento do financiamento exclusivamente público das campanhas, a abolição do voto obrigatório, é outro assunto, a proibição de reeleição para o executivo, a criação de uma nova cláusula de barreira, o recálculo da representação dos estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, a apresentação de um candidato municipal avulso. Isso é um tema que também já passou, foi um momento em que se cogitou isso antes das eleições de 2012, e a coincidência das eleições gerais e locais. Permitam-me fazer uma breve incursão sobre esses temas. Bem, no sistema proporcional, como nós sabemos, o partido elege tantos deputados quanto resultarem do número de votos dividido pelo chamado quociente eleitoral. Quem está aqui, o IBRAD me prestigia aqui, vejo aqui a figura eminente do Dr. Fernando Neves presente aqui, muito me honra também com sua presença. Então, esse é um tema muito conhecido, não vou discorrer sobre ele. Mas é interessante que esta metodologia, em princípio, é boa, mas ela apresenta problemas quando esse sistema proporcional é conjugado, primeiramente, com a grande dimensão do distrito eleitoral, que é todo o Estado, com o enorme número de candidatos e a lista aberta. E esse sistema, ademais, ele contribui para encarecer muito as eleições. Ele aumenta também a distância entre os eleitores e os candidatos e confere, evidentemente, vantagens às celebridades e àqueles que têm mais dinheiro. Isso confrontando com o voto distrital puro ou misto. E, além disso, ele frustra o eleitor. O eleitor, sem saber, não a elite que está aqui reunida neste conclave, mas o homem comum, ele não sabe que quando ele vota num candidato, ele vota também no povo, e ele acaba se sentindo enganado porque ele pensa que elege fulano, mas elege muitas vezes ciclano mais beltrano, que é arrastado. De maneira que é uma situação, digamos assim, que o homem comum do povo absolutamente não entende. E há mais um agravante, que atualmente esse sistema é conjugado com as coligações partidárias, que, por definição, elas são incompatíveis com o sistema proporcional, que busca dar voz às minorias. Então, a meu ver, e eu chegarei a esse resultado no final, quero ser bem breve também, para mim, sistema proporcional com coligações partidárias é um sistema que mistura água com óleo. E essa distorção se aprofundou ainda mais quando a Emenda Constitucional 52 de 2006 acabou com a verticalização das coligações, que o TSE tinha decidido em boa hora, para dar um mínimo de sentido ideológico programático às coligações. Isso acabou. Hoje nós temos coligações absolutamente esquizofrênicas, e essa combinação é realmente muito complicada. Quero falar um pouco sobre a lista fechada, ou pré-ordenada. E com esse expediente se pretende fortalecer os partidos políticos, e que necessitam, evidentemente, de um fortalecimento dos partidos políticos. Todos sabem o que significa essa lista fechada ou pré-ordenada. As convenções partidárias,
elas elaboram uma lista fechada de candidatos numa ordem decrescente de importância dos candidatos para o partido. Então, nesse sistema, são eleitos os candidatos segundo os votos que o partido tem. Quanto mais votos o partido tem, mais candidatos ele pode eleger, segundo exatamente esta ordem que o candidato se insere nas listas, ou seja, de acordo com a posição, digamos assim, hierárquica que ele tem dentro do partido. Esse sistema, embora teoricamente fortaleça os partidos, ele, na verdade, ele permite, de um lado, a perpetuação das oligarquias partidárias, e, em segundo lugar, prestigia o caciquismo. E esse é um fenômeno interessante que já foi estudado no começo do século passado por um grande sociólogo alemão chamado Robert Michels, que falava na lei de ferro das oligarquias, que é um fenômeno sociológico que acontece não só nos partidos políticos, mas também nos sindicatos e todas as entidades sociais que se aparentam com esses dois tipos de organização de pessoas. Então, nos partidos, nos sindicatos e em entidades afins, há este fenômeno da oligarquização, da perpetuação de lideranças. Eu tenho para mim que as listas partidárias fechadas ou pré-ordenadas só poderiam ser adotadas em nosso país se quando tivermos partidos minimamente ideológicos e programáticos, sob pena de votarmos em meras siglas. Em segundo lugar, para mim, é condição sine qua non que haja uma enorme transparência e democratização interna dos partidos, para que a elaboração das listas tem a participação de todos os militantes, em todas as instâncias, em todos os níveis partidários. Esse sistema de listas fechadas, a meu ver, neste momento histórico em que o eleitor está acostumado a escolher o seu candidato, que nós votamos em nomes, isso frustraria imensamente o eleitor, pelo menos na quadra histórica pela qual passamos. E esse sistema tem outros problemas, o problema da alternância de gênero. Como é que nós faríamos? Dividiríamos a lista, colocaríamos 50% de mulheres, 50% de homens? Nem sempre nós vimos isso no Tribunal Superior Eleitoral, e muitas vezes os partidos querem respeitar a proporção que hoje é de 30% e 70%, mas não existem mulheres disponíveis nos rincões mais afastados do país que queiram participar das lides políticas. Enfim, e outro problema é justamente a questão da judicialização das disputas internas do partido. E hoje nós sabemos que esta é uma matéria que afeta a justiça comum. Os conflitos dos partidos se multiplicariam de forma absolutamente inaceitável. Vou falar um pouco, doutora Lúcia, não vou demorar muito, do distritão. O distritão é uma ideia já um pouco, acho que está abandonada. Talvez alguns setores mais conservadores da sociedade ainda queiram pensar nesse sistema. Aqui elimina-se o sistema proporcional, tira-se a voz das minorias e cria-se um enorme distrito do ponto de vista territorial. O que acontece nesse sistema? Só os mais votados no distrito é que são eleitos, não há nenhuma proporcionalidade. Mas esse sistema enfraquece os partidos políticos, eles favorecem os candidatos mais ricos ou mais famosos, as celebridades, enfim, e estimula o chamado personalismo. No voto distrital puro, ocorrem as mesmas coisas. Quer dizer, o distrito é dividido em circunscrições eleitorais menores. Embora existam vantagens, porque o candidato fica mais próximo dos eleitores, a fiscalização fica mais viável, em face da redução territorial e da multiplicação de distritos, também se elimina as minorias. E, de outro lado, na verdade, favorece-se o paroquialismo. Imagina se uma eleição para deputado, ele, num distrito pequeno, ele vai discutir o quê? Vai discutir o buraco na rua, se tem vaga na creche, se tem, enfim, vai se construir ou não um estádio, um posto de saúde. Então, nós teremos assim uma espécie de um vereadorzão estadual ou federal, no caso dos deputados. O sistema distrital misto, que foi cogitado inicialmente na Constituinte de 88,
é um sistema alemão, em que o eleitor tem 2 votos, um num candidato e no outro no partido. Ele tenta combinar o melhor dos 2 sistemas. Mas, a meu ver, isto seria ideal se nós estivéssemos na Alemanha, um país densamente populado, e aqui nós teríamos imensa dificuldade de estabelecermos os distritos nos estados do norte, onde a população é dispersa, é muito rarefeita e concentrada, via de regra, nas capitais, nas grandes cidades. Além disso, também, o voto no partido não teria nenhuma significação. Por quê? Porque nós não temos partidos ideológicos e programáticos. Então, não há como legitimar o voto, neste momento, num partido político. E, ademais, nós temos 2 tipos de candidatos, depois de eleitos, ou 2 tipos de deputados, melhor dizendo. Um com uma visão necessariamente local, paroquial, que é aquele eleito pelo distrito, e outro com uma visão mais nacional, que é aquele que foi eleito pelos partidos, que, evidentemente, discutem os grandes temas nacionais. Eu vou saltar a questão a proposta que se fez antes das eleições de 2012 de adotar o voto distrital combinado com o sistema majoritário para cidades de até 200 mil habitantes. É uma proposta que quase vingou, porque o artigo 45 da Constituição Federal, quando fala em sistema proporcional, refere-se apenas a parlamentares estaduais, federais e distritais. E, de qualquer maneira, essa questão de distritos é uma questão muito polêmica, porque, quando se fala em distrito, vem logo a questão: quais os critérios para elaborar ou para determinar os distritos? Densidade populacional, dimensões geográficas, e essa alteração teria que ser feita periodicamente. Quem o faria? O Congresso Nacional ou o TSE, a Justiça Eleitoral? Então, há distorções. Nos Estados Unidos, também não vou adentrar nesse tema, cunhou-se uma expressão chamada gerrymandering, ou seja, a manipulação dos distritos eleitorais, isso a partir de uma manipulação feita por um governador de Massachusetts, em 1812, chamado Elbridge Gerry. Bem, vou passar rapidamente. Eu penso que voto facultativo no Brasil já existe, porque é muito fácil deixar de votar, basta justificar, pagar uma pequena multa, ou se disser que não tem condições econômicas, enfim, o eleitor está isento de multa. Eu penso que no atual estágio de desenvolvimento político do Brasil, o voto facultativo seria extremamente negativo, porque favoreceria as elites, enfraqueceria as instituições republicanas e estimularia o desinteresse do povo pelas questões coletivas, enfim. Até porque quem é que se dignaria sair de casa para votar? Quanto à proibição da reeleição, eu tenho minhas dúvidas. Acho que as distorções do uso da máquina podem ser coibidas mediante uma atuação mais incisiva da Justiça Eleitoral e, eventualmente, numa adequação ou numa rigidez maior da legislação eleitoral. Penso que a reeleição é algo positivo, porque favorece ou impede que haja uma descontinuidade administrativa. Rapidamente também, com relação ao financiamento das campanhas. Eu sou a favor do financiamento público das campanhas, mas não exclusivamente público, mas sim predominantemente público, excluindo-se o financiamento das pessoas jurídicas. Segundo a última edição da revista Carta Capital, nas eleições de 2010, as empresas doaram cerca de R$1 bilhão para as campanhas. Evidentemente, esta doação não é gratuita. Eu aceitaria, com limitações, a participação do eleitor, porque eu acho que financiar a campanha num trabalho de formiguinha, como ocorreu na eleição do Obama nos Estados Unidos, do Barack Obama, realmente é um direito do eleitor, assim como é um direito dele trabalhar no comitê, colar cartaz, ele contribui com uma verbazinha módica, até pela internet hoje, isso seria perfeitamente possível. Eu vou saltar os temas aos quais eu me referi. Quero dizer o seguinte: embora tenha participado,
eu acho que quando o Supremo Tribunal Federal derrubou a cláusula de barreiras, ele incorreu num grande erro. Foi um julgamento memorável. Não sei se o ministro Sepúlveda Pertence, certamente participou. Eu participei desse julgamento. Nós entendemos, então, na época, que essa cláusula de barreiras que foi introduzida por uma lei ordinária era uma cláusula de barreira que vulnerava certos princípios fundamentais da Constituição, como o pluripartidarismo, a liberdade ampla de formar agremiações políticas, etc. Mas hoje, diante da realidade, eu deixei a presidência do TSE com praticamente 30 partidos políticos. Eu não sei, hoje acho que já atingimos o número de 35. Isto, numa democracia, é completamente inviável, porque não se chega a consensos no parlamento. Enfim, isto foi na ADI 1351. Mas nós fomos muito pressionados e ficamos impressionados com os partidos históricos, partidos ideológicos, o PCdoB, o PSOL, que deixaram uma boa impressão. Enfim, teria muito mais a dizer, mas quero terminar a minha breve fala afirmando o seguinte: temos um longo caminho a trilhar nesta complexa questão da reforma política, mas acho que, para usar uma expressão popular, o prato de sopa quente se come pelas bordas. Eu acho que nós temos que ir passo a passo. Se eu pudesse opinar, eu diria que, se nós eliminarmos as coligações nas eleições proporcionais, se nós limitássemos os gastos de campanha, se nós proibíssemos os financiamentos feitos por pessoas jurídicas e se nós introduzíssemos uma cláusula de desempenho ou uma cláusula de barreira inteligente e razoável, nós teríamos caminhado um bom caminho. Muito obrigado pela atenção e obrigado.